Caríssimos e amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nesses dias de carnaval, dias de orgias pecaminosas, os filhos de Deus, as pessoas da igreja, piedosas, sendo possível, sempre fazem o retiro. Mas nem sempre é possível. Eu mesmo, este ano, não terei condição de pregar o retiro aqui no Carmelo. Mas vou procurar, com a graça de Deus, suprir, de alguma maneira, esta falta de não poder pregar o retiro, mas farei nesses dias, se Deus quiser, algumas meditações próprias do retiro, e assim aquelas pessoas que não podem fazer o retiro, de alguma maneira ficarão mais recolhidas, ou no seu quarto, ou mesmo numa montanha, onde há o sinal da internet, para poder meditar no que eu vou pregar, ou outros padres também, Então, assim, vão procurar ficar mais recolhidos, porque, na verdade, caríssimos, a essência do retiro, a alma do retiro, digamos assim, é o recolhimento. E a alma do recolhimento é o silêncio. Então, a pessoa se recolhe no seu quarto, sozinha. Então, uma solidão, sozinho, essa palavra solidão vem do latim, Solitudo. Solos em latim quer dizer sozinho, Ou seja, retirado da multidão, dos agrupamentos de pessoas. A pessoa fica sozinha, não só fisicamente, sozinha dentro do seu quarto ou no alto de uma montanha, ou quando faz retiro dentro da igreja, mas sozinha também enquanto fica alheia ao que se passa no mundo. Quer dizer, ela mortifica a sua imaginação, não fica vagando para outras coisas, vai cuidar só da alma, que é o único necessário. É o único necessário, como Jesus disse, salvar a alma. É aquela melhor parte que escolheu Maria Madalena, ficar aos pés de Jesus para ouvi-lo, para ouvir a palavra de Deus. Esse é o retiro, recolher-se para ouvir o Divino Espírito Santo, para ouvir Jesus falando à sua alma, para aprender as lições do Divino Mestre, para conhecer melhor a Deus e amá-lo, e assim ter a verdadeira paz, verdadeira alegria neste mundo e depois a alegria eterna no céu. Por isso que a gente faz retiro. Retiro é o grande meio de conversão e também de santificação. E, caríssimos e amados irmãos, Jesus Cristo é o nosso modelo, nosso exemplo. É o exemplo perfeito de todas as virtudes. Ele é o Filho de Deus vivo. Fez-se homem para justamente
nos ensinar com seus exemplos, né, como devemos amar a Deus, o que devemos fazer para ganhar o céu, para salvar a nossa alma. E o que fez Jesus? Jesus Cristo, nosso divino mestre, passou 30 anos ali na casinha de Nazaré. Tirando aquele tempo que passou no Egito, né? Então Jesus passou ali em Nazaré, até os 30 anos. Mesmo naquele tempo de vida oculta, como a gente fala, Jesus passou 3 dias fora de casa. Mas onde ele estava? No templo, na casa de seu pai. Nos 3 anos de vida pública, portanto, fora da casa de sua mãe Santíssima, lá em Nazaré, Jesus se retirava muitas vezes para as montanhas, sozinho. Nem os seus apóstolos ele levava consigo. Isso que é recolhimento total, né? Isso que é retiro. Às vezes levava os seus apóstolos, pelo menos uns 3, né? São Pedro, São Tiago, São João, os 3 prediletos. São Pedro, que seria o primeiro Papa, São Tiago, que seria o primeiro mártir da igreja, dos apóstolos, né? Entre os apóstolos, e São João, que era o discípulo mais amado por Jesus, discípulo predileto de Jesus. Mas era um retiro. E mesmo aos discípulos, Nosso Senhor deu este conselho: vinde a um lugar retirado dos homens. Em latim, seorsum, um lugar retirado. Um lugar deserto. E descansai um pouco. E era para descansar do trabalho mais santo que existe, que é justamente o trabalho que os apóstolos tinham feito, obedecendo a ordem de Jesus. Eles saíram para pregar, para fazer milagre, para expulsar demônios. E quando voltaram, Jesus não mandou que eles voltassem imediatamente para continuar esse trabalho, mas não, mandou que eles se retirassem para fazer um retiro. E ali naquele retiro, naquele deserto, Jesus lhes falou sobre o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus pregou um retiro para eles. O próprio Deus diz, pelo profeta Oséias, né? Conduzirei a alma à solidão, e ali lhe falarei ao coração. Caríssimos amados irmãos, a Bíblia diz que Deus não está na agitação. Non in commotione dominus. Deus não está na agitação, no barulho. O profeta Jeremias pergunta assim: por que a terra está desolada e ninguém para pensar no seu interior? A terra está desolada. Quem é que não vê isso? Então temos que parar para pensar. Qual é a causa de toda essa desolação das guerras? São os pecados dos homens. Temos que rezar e fazer penitência. Mas é preciso parar. Porque no barulho não tem como ouvir a voz de Deus. A voz do Divino Espírito Santo. Por isso que a solidão, o retiro, sozinho, é uma graça muito grande. São Bernardo dizia em latim, né? O beata solitudo, o sola
beatitudo. É em latim e tem essa expressão tem um encanto todo especial em latim. Mas vou traduzir. Ó feliz solidão, ó única felicidade. Então, caríssimos, deixem as coisas curiosas e vamos ler pelo menos uns 15 minutos por dia, livros, artigos, mesmo aqui na internet, empregar a internet para o bem. Né? Quantos padres, né? Não só eu, quantos padres aí, graças a Deus, né? Pregam, né? E põem na internet, nas redes sociais, né? Então, vamos usar para o bem, né? Vamos pensar em Deus, pensar no céu, pensar na salvação da alma, pensar, meditar nos benefícios de Deus, também na nossa ingratidão, né? Nos nossos pecados, e procurar, assim, ter compunção no coração, arrependimento sincero, e depois fazer uma santa confissão. Caríssimos, quando foi que o filho pródigo se converteu? Saiu da miséria espiritual e material? Quando, levado pela desilusão do mundo e também pelas provações, ele parou para pensar. Enquanto ele estava na agitação, nas orgias, ele não parou para pensar. Então aquelas provações, aquela miséria em que ele caiu, foram graças de Deus para ele parar e pensar: onde eu estou? Por onde estou caminhando? Então, vede como é o mundo, caríssimos e amados irmãos. Enquanto o filho pródigo estava lá nas orgias com seus amigos, suas amigas, né, lá do mundo, ele não tinha como se converter. Porque ele não ouvia a voz de Deus. Eis aí o que é o mundo, né? Quando o filho pródigo tinha dinheiro, amigos, amigas, estavam lá ao lado dele, né? Para filar, né? E quando caiu na miséria, todos o abandonaram. Esse é o mundo. Então, convertido, né? Ali, certamente recolhido, sentado debaixo de uma árvore, né? Ele começou a pensar e decidiu voltar para a casa de seu pai. E lá, caríssimos e amados irmãos, recebido bondosamente por seu pai, né? Imaginemos agora ele convertido, verdadeiramente feliz, e deu adeus ao barulho do mundo. Então, caríssimo, caríssima, se te apartares desse barulho, e dentro de casa, cuidado, né? Da televisão, quem tem, né? Afasta-se dela, da internet, que é empregada para o mal, mas depende de você, né? É um pouco diferente da televisão, depende de você, você acessa o que é bom e nunca acesse o que é ruim, ou mesmo o que é indiferente, mas te distrai da oração. Então agora é ficar recolhido, pensando só na alma.
Já que não pode ir à igreja, ficar lá recolhido, fica no quarto da sua casa, pelo menos algumas horas, né? Alguns momentos para meditar nisso que nós estamos pregando. Então, a Deus, barulho do mundo. Caríssimos, isso é uma graça muito grande. Porque nós estamos aqui na terra de passagem. Não é a terra nossa pátria, né? Não é. Nossa pátria é o céu, né? Então vamos nos apartar das conversações supérfluas, né? Sobretudo de ouvir novidades, murmurações, fofocas, né? E vamos procurar um tempo assim próprio, né, para cuidar da nossa alma. Já dizia um filósofo pagão, Sêneca, filósofo antigo, que viveu antes de Jesus Cristo. Quantas vezes estive entre os homens, dizia Sêneca, voltei menos homem. Experimentamos isso, caríssimos e amados irmãos, quando falamos muito e falamos com muitas pessoas. Porque é mais fácil calar de todo que falar sempre acertadamente. E depois que a gente fala, a palavra não volta mais. A gente se torna escravo dela, né? Enquanto a gente não pronuncia, a gente é dono. Mas depois que pronuncia, a gente é escravo. Aí não tem mais jeito de desfazer, né? Então a gente tem que ter cuidado no falar. E no muito falar, diz a Bíblia Sagrada, sempre é pecado, né? E diz no livro da imitação de Cristo que a gente nunca vai se arrepender de ter se calado, mas vai ter arrependimento muitas vezes de ter falado. É uma verdade. Quantas vezes a gente fala uma coisa, né? Às vezes até sem pensar muito, depois a gente fala, pensa assim, antes não tivesse falado aquilo, agora não tem mais jeito, né? Então, o recolhimento nos ajuda também neste ponto, né? Não cometer pecados da língua. E empregar a língua para quê? Para louvar a Deus, fazer bem feitinhas suas orações ali no seu quarto, no alto da montanha. Isso eu estou falando para quem não está podendo fazer retiro fechado, né? Então, caríssimas irmãs, muitas vezes os mais estimados no conceito dos homens têm caído em grandes perigos, em grandes enganos, por causa do seu orgulho, muita confiança em si mesmos, é a presunção. E se contradizem, né? Durante anos a fio, a tempo e fora de tempo, querem impor as suas ideias com presunção de achá-las infalíveis, né? Como se fossem palavras de São Paulo, quer agrade, quer desagrade, tem que ser assim, e depois vem pregando que quer agrade, quer desagrade, não pode ser assim. As coisas de Deus não são assim. Então temos que aproveitar o retiro para conhecer as verdades da nossa fé, conhecer melhor a Jesus Cristo, para poder amá-los, amar a verdade, amar a Jesus Cristo. É isso que Santo Agostinho experimentou, né? Depois de convertido, ele dizia:
Ó beleza sempre antiga e sempre nova, quão tarde eu te conheci, quão tarde eu te amei. Então, caríssimos e amados irmãos, outro grande proveito da vida mais retirada, mais silenciosa, é o que se tira da leitura e meditação das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Então, com a tradução e explicações tradicionais dos Santos Padres, a leitura meditada das Sagradas Escrituras é mel para os nossos lábios, é melodia para os nossos ouvidos, é compunção e consolação para os nossos corações. Mas o mundo não entende essas coisas. O mundo critica e zomba do que não entende. Porque o mundo, caríssimos, está entregue ao espírito das trevas, a todas as concupiscências que ele inspira, a todos os crimes que ele provoca, a todos esses males de que ele é o princípio. Por isso exclamava o profeta Davi: apartei-me, fugi do mundo, e moro na solidão. Salmo 54, versículo 8. Então, caríssima alma que ama a Jesus, que ama a Deus. Filoteia, como dizia São Francisco de Sales. Filoteia. Deixa os vãos as coisas vãs. Deixa que os mortos enterrem os mortos. E tu tem cuidado do que Deus te manda. Você não podes corporalmente fugir do mundo. Ao menos deves fazer uma espécie de retiro no teu coração. Assim que fizeram alguns santos. E nós sabemos que Santa Catarina de Sena, essa santa extraordinária, que não conseguiu ser religiosa, fez esse retiro no seu coração e vivia unida a Jesus. Porque ali a alma se retira para conversar com Jesus e recolher-se em sua presença, para meditar. Terminemos então com oração a Jesus. Ó Jesus, quando vos verei como sou de vós visto, Deus meu, o que quereis? Dai, Salvador divino, o que a minha alma precisa, e acharei nela o que o vosso amor deseja. E o ramalhete espiritual, caríssimos e amados irmãos, colhido dessa meditação, será essas palavras de São Paulo: nossa vida está escondida em Deus com Cristo.